Olá, internautas do Portal Metrópolis, bem-vindos! Não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje conta com 7.000 cooperativas que reúnem até 14 milhões de brasileiros. São grupos de pessoas que decidiram se unir em prol de uma causa para poder valorizar o seu próprio trabalho. Na área de habitação, saúde, financeira, enfim, o cooperativismo está presente no país de diversas formas. E é por isso que a gente convidou hoje o presidente da OACB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, Dr. Márcio Lopes, que vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Bem-vindo, Dr. Márcio. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês na Metrópole. É muito importante para a gente ter esse canal maravilhoso de comunicação com a comunidade brasileira, que precisa conhecer um pouco mais essa ferramenta que chama cooperativa. Exatamente, é o gancho que eu queria, presidente, para a minha primeira pergunta. Queria que o senhor falasse um pouco o que é o cooperativismo, como é que ele atua aqui no Brasil. Cooperativismo, Caio, é uma ideologia que se materializou em forma empreendedora há um século e meio atrás, na Revolução Industrial na Inglaterra, e se espalhou pelo mundo afora. Então, é uma ideologia onde valoriza-se a pessoa, valoriza-se valores, valoriza-se princípios. E cada pessoa tem a sua importância enquanto pessoa, e não enquanto capital que ela tem, capital financeiro. Então, uma cooperativa é uma sociedade de pessoas onde cada ser humano, cada indivíduo é um voto, é um assento na cooperativa. E ela se materializou em cooperativa e se espalhou pelo mundo a partir desses 150 anos, 160 anos já, a partir da Inglaterra, e hoje é um sistema organizacional que funciona no mundo inteiro e tem dado resultados para milhões de pessoas. Agora, presidente, o senhor bem falou que esse sistema nasceu no século XIX, no entanto, ele tem valores muito atuais, né, como a sustentabilidade, o cooperativismo em si, ele visa essa participação de todos. É isso mesmo, presidente? Como ele lida com gente, o nosso capital, o nosso negócio é gente. Não é, o meu negócio não é armazenar grãos, fibras no armazém, no silo graneleiro, nem dinheiro no cofre das cooperativas de crédito. Meu grande negócio é armazenar confiança entre as pessoas que confiam no negócio conjunto. Então, como você se baseia na confiança, você precisa trabalhar com valores, com princípios. E isso não perde, não sai da moda. Pelo contrário, isso está voltando à moda. As novas gerações que estão fazendo transformações do mundo todo, que estão fazendo uma ebulição, derrubando ditaduras, como foi lá na Primavera Árabe, invertendo posições de governo, como nos Estados Unidos, que se comunica pela internet, que se conversa de formas muito mais avançadas, eles querem princípios e valores e a valorização do ser humano. Por isso que o cooperativismo acaba se ajustando e estando muito atualizado nessa demanda que eu diria que é hoje da humanidade. Porque quando a gente pensa em cooperativismo, a gente logo pensa em quê? Remete às cooperativas de reciclagem, dos catadores de material reutilizado, né? Agora, existem as grandes cooperativas. O senhor poderia dar algum exemplo também desses outros tipos de trabalho? Eu acho que toda cooperativa, de qualquer atividade que ela faça, ela pode ser grande. E esse é o objetivo. Ela ganhar escala com volume. Por exemplo, vou te dar um exemplo da minha cooperativa de origem, Caio. Eu sou cafeicultor, lá no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, na região de Franca. E eu, como cafeicultor, eu sou um pequeno cafeicultor, as áreas das terras em São Paulo foram divididas pelas famílias, isso com o tempo foi dividindo, a área pequena. Eu nunca teria capacidade de exportar o meu café, de agregar um valor ao meu café, que justificasse um equilíbrio do meu negócio fazenda de café. Através da cooperativa, junta pequenos produtores, médios produtores e grandes, numa cooperativa, nós definimos a rota que a gente vai perseguir e todos nós conseguimos agregar valor no nosso negócio. Por quê? Nós conseguimos comprar insumos mais baratos, nós conseguimos comprar tecnologia mais barata, a tecnologia é um insumo caro. Nós conseguimos também agregar valor, montar uma indústria de torrefação,
vender o café torrado e moído para o consumidor. Então, você ganha escala, você cresce, você faz com que o pequeno tenha a escala do grande no mercado, se ele trabalhar em conjunto. E aí você tem exemplos maravilhosos de cooperativas que hoje movimentam bilhões de dólares no Brasil. São cooperativas gigantescas que organizam os produtores agrícolas ou cooperativas de crédito, por exemplo, que reúnem um monte de pequenos empresários, pessoas físicas, a grande maioria, de algum segmento econômico, se organizam e fazem um banco deles. E esse banco acaba se tornando um banco poderoso, um banco que tem a condição de competir com os maiores bancos brasileiros, de igual para igual. Agora, presidente, 2020 foi um ano atípico, né? Com essa pandemia mundial do novo coronavírus, aqui no Brasil em especial, atingiu vários setores da sociedade. E do lado da cooperativa, como é que foi o ano para o cooperativismo no Brasil? Claro que atingiu. Atingiu o negócio das cooperativas, atingiu os mercados, houve perda de contratos, houve diminuição de consumo, houve preocupação. Mas, por um outro lado, aumentou a adesão do cooperado. Tem um ditado que a gente usa no meio rural, que queixada fora do bando é comida de onça. Então, quando entra a crise, quando tem dificuldade, quando a onça chega, as pessoas se tornam mais gregárias. Em época de crise, as pessoas buscam um pouco mais o aspecto da confiança. Então, apesar das dificuldades de mercado, das dificuldades impostas, o cooperativismo deve fechar o ano de 2020 com um PIB positivo, um pouco diferente do PIB geral brasileiro. Agora, como é que o cooperativismo em si ele pode contribuir para a retomada econômica do Brasil? Gerando isso que a gente tem especialidade, confiança. O Brasil precisa de confiança para retomar. O Brasil precisa ter confiança, primeiro, que o problema sanitário está resolvido e será resolvido. Segundo, que o Brasil é muito maior do que os políticos, do que os problemas. Então, o que nós precisamos é confiança. E a cooperativa acaba sendo um grande armazém de confiança. Por isso que eu acredito que o cooperativismo tem um papel fundamental na retomada. O senhor está falando das cooperativas financeiras, realmente me passou pela cabeça que muitos empresários ou microempresários decidiram recorrer a essas cooperativas financeiras por conta da alta burocracia dos bancos. Às vezes as próprias cooperativas facilitavam um pouco mais para dar um fôlego para esse microempresário que foi terrivelmente afetado pela crise do coronavírus. O senhor vê um crescimento para essas cooperativas financeiras no ano que vem? Eu já vejo nesse ano. As cooperativas financeiras, na realidade, foram obrigadas a crescer e a expandir nesse ano. Primeiro, porque aumentou os depósitos, porque as pessoas confiam mais na cooperativa do que no banco mercantil. Segundo, porque também na demanda, e quem faz a demanda é o sócio, o cooperado, a cooperativa acaba atendendo essa demanda. Então, enquanto os bancos, de uma maneira geral, recuaram, nós conseguimos avançar. Pra você ter uma ideia, no ano passado, nós fechamos o ano com um crescimento médio de 24%. Esse ano, se não batermos o 24%, vai ficar muito próximo. E quanto que o sistema financeiro nacional, na média, se crescer de 6% a 7%, portanto, inflação, talvez até no saldo negativo. Agora, presidente, na sua opinião, quais são os principais desafios do cooperativismo, principalmente com a parte de medidas, de regulamentações do governo, essa parte mais burocrática dos governos, para poder alavancar o trabalho dessas cooperativas? Um bom governo é o que atrapalha pouco. Para nós, tem sido... O cooperativismo é muito independente de governo, e a gente tem procurado fazer assim. O cooperativismo é uma instituição independente e que procura agir por conta própria. Mas é natural que a gente tem que se defender quando as políticas são contrárias. Muitas vezes as pessoas não entendem cooperativa, e cooperativa é tributada de uma maneira injusta, ou da maneira como ela é organizada, ela é mal compreendida em alguns aspectos de governo. Isso está melhorando à medida que o cooperativismo está mais presente na vida da sociedade, mas ainda tem um gap, ainda tem uma diferença entre a realidade do cooperativismo e o conhecimento
das autoridades, principalmente do Executivo e do Legislativo, quanto ao papel do cooperativismo no mundo moderno. O senhor defende uma revisão tributária para as cooperativas? As cooperativas têm que estar trabalhando para não serem mal interpretadas na reforma tributária. A reforma tributária tem que vir como um todo, tem que ter um enxugamento como um todo, e cooperativismo é uma empresa normal. Cooperativa é uma empresa como qualquer outra. O que nós não queremos é ser injustiçados no processo por ser cooperativa. Uhum. Então, nós temos que estar muito atentos para que o Brasil trabalhe para uma desoneração fiscal de uma maneira geral, mas não só específica para a cooperativa. Presidente, um empresário ele se interessou pelo assunto do cooperativismo. Qual é o primeiro passo que ele deve seguir para entender um pouco melhor esse sistema? Primeiro, vá procurar uma cooperativa que ele tenha acesso, que ele conheça o que está operando na região dele. Esse seria o primeiro passo. Por exemplo, ele quer procurar uma cooperativa financeira, vai lá no Sicoob ou no Sicredi da sua região, ou na Cressol, numa cooperativa de um dos sistemas, e procura conhecer ali. Se ele não tiver informação suficiente, ou a região não tiver essa cooperativa, procure a organização das cooperativas do estado dele. A OCB é composta por 27 organizações estaduais e tem condição hoje de prestar uma assessoria técnica, contábil, jurídica para alguém que queira formar uma nova cooperativa, se organizar em grupo para formar uma cooperativa. Então, via a cooperativa local ou através direto da organização estadual, ele pode ter essa ajuda. O senhor acredita que o cooperativismo ele ainda é deixado de lado aqui no Brasil, embora demonstre uma grande força, mas ele ainda como se diz, preterido no país? Ele não é conhecido, Caio. O cooperativismo ele vem muito do meio agro-rural. Nós somos muito agro-rurais. Mesmo o cooperativismo hoje urbano, financeiro, ele vem de uma origem agro-rural. E nós do agro-rural, e eu me incluo nisso, nós somos muito bons no nós com nós. Eu chego com meus amigos, com meus companheiros, eu falo bem da gente mesmo, a gente se propaga. A hora que a gente vai botar a cara na rua, a hora que a gente vai falar com a metrópole, a gente se inibe. Então, a gente precisa reverter isso e ter coragem de mostrar as partes boas do cooperativismo. Com isso também aparece vulnerabilidade, mas como em qualquer outro lugar. E é o que nós estamos fazendo. A OCB está trabalhando muito aí numa campanha, divulgando cada vez mais o cooperativismo, utilizando mecanismos de mídias sociais, de redes sociais e também das tradicionais, para vender um pouco mais essa imagem do cooperativismo. Agora, para finalizar, presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que devemos esperar para 2021 no setor e quais são as atividades dentro do cooperativismo que deverão ganhar espaço no mercado nesses próximos anos. Eu tenho uma expectativa muito forte de que nós teremos um ano de 2021 ainda muito duro, mas com mais oportunidades do que com desafios. Nós vamos ter, provavelmente, uma aceleração dos processos de reforma, com a saída do Estado, com privatizações, e aí, nessa hora, as cooperativas de trabalho vão ter um espaço interessante para crescer. Nas áreas de saúde e em outras áreas de serviços, as cooperativas vão ter espaços a ganhar na sociedade e até em parcerias público-privadas com os governos. As cooperativas agrícolas continuarão desenvolvendo e alcançando mercados com mais solidez. As cooperativas de crédito vão continuar avançando. Então, eu tenho uma expectativa positiva para o cooperativismo, uma expectativa positiva também para a retomada da economia, mas o cooperativismo, de uma maneira muito especial, vai surfar à frente dessa onda. Eu gostaria de agradecer ao senhor, Dr. Márcio Lopes de Freitas, que é o presidente do Sistema OCB, que conversou conosco esse tempo e explicou um pouco mais sobre o cooperativismo. E você em casa, se quiser saber um pouco mais sobre esse modelo de negócio, basta clicar aqui no metrópolis.com, a gente vai indicar para você onde clicar. A gente fez um especial bem legal sobre o tema que eu acho que pode ser do seu interesse. Obrigado pela companhia e até a próxima.